pessoal, professor Ronildo novamente, fazendo vídeo de DG para vocês. Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao tema tangência, lá na página 29 da apostila de DG, tá? Nós vamos falar hoje sobre a tangência entre circunferências e as propriedades que isso, né, existente entre elas, tá? As situações, tá? Então, o primeiro tópico lá, ó, né, as propriedades, nós estamos vendo aqui, ó, duas circunferências. As circunferências, né, elas podem ser tangentes externas, esses dois casos aqui, ou tangente interna, né, entre duas circunferências, uma dentro da outra, e tem só apenas um ponto de contato, que no caso é o ponto de tangência, que nós havíamos estudado recentemente, a tangente entre, né, entre uma reta e uma circunferência, o ponto de tangência. Então, o que nós temos aqui? A primeira propriedade. A primeira propriedade diz que em todas as circunferências tangentes, os centros dessas duas circunferências, centro 0,1, 0,2, né, O1 e O2, e o ponto de tangência são sempre colineares, ou seja, estão na mesma linha, na mesma reta, que nesse caso está chamando aqui de reta X. Ok? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade aqui, e a terceira, vai falar de a distância entre os centros de duas circunferências, né? No primeiro caso, quando eu tenho tangente externa, tá vendo? Né? O centro O1 e o centro P1, qual que seria a distância entre esses centros? A distância entre eles é exatamente a soma dos raios da circunferência menor, que está aqui R2, pelo raio maior da circunferência O1 maior, né, que é o R1, ok? Então ali ele está, né, frisando que a distância, né, é R1 mais R2, é a distância entre os centros aqui, né, é o que nós dizemos, ok? E num segundo caso, quando eu tenho circunferência, tangente interna, né? Duas circunferências, o ponto de tangência aqui seria o ponto E, né? Lá em cima seria o ponto C, aqui é o ponto E, elas tocam em apenas um ponto. Estão alinhados os dois centros, tá vendo? Ó? A circunferência menor, ela tem centro P2, e a circunferência maior tem centro O2. A distância entre esses dois centros é exatamente a diferença entre o raio maior menos o raio menor. Então você pega esse segmento, tira esse, que é o raio menor, eu tenho o D, que seria a distância entre os dois centros, ok? Então essa primeira parte está fazendo, agora a gente vai para as construções da página 30. Bom, a primeira construção na página 30, você em ação lá, número 1, vamos fazer juntos, né? O que nós temos? Nós temos, está falando assim, ó, construa uma circunferência OR, né, de modo que as duas circunferências dadas sejam tangentes internas. Então, essas duas circunferências aqui tem que ser tangente interna com a circunferência que a gente vai traçar. Então, o que nós podemos pensar aqui? Bom, dá para a gente saber o único modo dessa circunferência que a gente vai traçar ser essas duas ser tangente interna, né, serem tangentes internas com relação à circunferência que a gente vai traçar, seria eu construir uma tangente aqui, ó, né, onde o ponto de tangência com relação à circunferência O2 seria esse ponto, e o ponto de tangência com relação à circunferência O1 seria esse ponto aqui. Então eu vou fixar esses dois pontos, vou chamar de A e B, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, né? Ponto A, ponto B. Aqui é como se fosse o diâmetro dessa circunferência, a nova circunferência. Para eu descobrir qual que seria o raio, basta eu pegar esse segmento AB e achar o ponto médio dele. Né? Como é que nós achamos o ponto médio? Mesmo procedimento da mediatriz, né? Deixa eu só aumentar aqui. Tá?
Focar mais um pouquinho. Aí. Bom, e aí vamos lá. Ponta seca no B. Uma abertura maior que a metade do segmento de A até B. Mais ou menos isso daqui é maior que a metade, tá vendo? Ó? Vou traçar lá em cima e traçar lá embaixo. Ó. O traço. Eu estou fazendo várias vezes assim para o grafite aparecer bem na tela. Tá? Lá em cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a mesma abertura em A. Ok? Então lá, ó. Vem aqui. Traço lá em cima. Agora eu vou traçar lá embaixo. Né? Sendo assim, eu vou determinar esse segmento tracejado, que eu vou tracejar, é a mediatriz. Vou até fazer no lápis, tá? É o segmento que passa exatamente no ponto médio. E eu preciso só do ponto médio, né? O ponto médio está aqui. Vou chamar ele de M, tá? Ou vou chamar, melhor, vou chamar de O3. Porque... ou O só apenas, porque é o que ele está pedindo, ó, a circunferência de centro O. Vou chamar de O, porque aqui tem o O1 e o O2, aqui seria o O. Esse é o centro da circunferência que nós estamos procurando. E agora basta nós colocarmos a ponta seca em O, a medida de OB, que obviamente vai ser a mesma que OA. E agora basta nós traçarmos essa circunferência, a circunferência que o exercício pede. Tá? Olha lá, ó. Então nós temos, né? Você dá uma conferida no enunciado, no final, né? Ó, essa é a circunferência, tá? Que o exercício pede. É uma circunferência que é tangente às duas já traçadas, cujo raio, vou até traçar esse raio, ó, o raio é o raio R, né? Pode escolher onde você quer traçar, né? Mas eu vou pegar esse segmento aqui, ó, daqui até aqui. Vou chamar isso daqui de R, tá? Para ficar em conforme. Só vou destacar a circunferência agora, que é a resposta nossa. Bom, eu marquei, né? Passei um marca-texto aqui para mostrar para vocês o resultado do nosso exercício. Obviamente, né? Só para efeito de vídeo, tá traçado ali no compasso bonitinho. Tá aí a circunferência que é tangente às duas, né? Onde o ponto de tangência, os pontos de tangência com relação à circunferência interna O1 é o A e a circunferência interna O2 é o ponto B. Bom, pessoal, esse exercício número 2, nós vamos fazer uma correção no desenho, tá? Primeiro ele pede assim, ó, né? Vamos ler o enunciado. Construa uma circunferência P, né, de centro P e raio R, tangente à circunferência O de raio M, foi dado, né? Conhecendo o ponto T de tangência e a medida do raio R. Aí é o seguinte, por que que está errado aqui? Porque o ponto de tangência entre essas duas circunferências, ele tem que estar sobre a circunferência, ele tem que pertencer a essa circunferência. E aqui o T está fora. Então o ponto T, ele tem que estar em algum ponto aqui, tá? Então eu sugiro que você pegue a régua para consertar esse enunciado, ligue do O até o T, tá vendo? Só que ao invés de ligar, você apenas nessa linha coloca o ponto lá o lugarzinho, né? Onde essa linha imaginária vai o ponto de intersecção, né? Entre o ponto T e a circunferência, que seria esse ponto aqui, ó, tá? Então nós vamos representar o ponto T aqui, ok? Ponto T aqui, certo? E aí eu vou apagar esse ponto T aqui, tá bom? Bom, já fiz isso, né? Coloquei o ponto T bem na mesma reta que estava lá fora, que eu coloquei ele, né, em comum ali pertencente à circunferência O, tá? E vamos lá. Você conhecendo o ponto T de tangência e a medida do raio. Ele disse que o raio mede 12 milímetros, ou 1,2 centímetros.
que nós podemos? Nós temos duas possibilidades, porque ele não falou se a circunferência que nós vamos construir, se ela é tangente interna ou tangente externa, com relação a essa circunferência já traçada no ponto T. Como ele não mencionou, nós vamos desenhar as duas possibilidades, né? Então, uma primeira possibilidade, nós vamos ligar o ponto T até o ponto O, né? Vamos fazer isso. Vou pegar aqui minha caneta vermelha. Tá? Aqui nós temos o raio de circunferência, o raio M, que seria, né? E aí é o seguinte, como eu tenho um primeiro raio de uma circunferência de 1,2, o que eu vou fazer? Eu vou medir 1,2, vamos pegar esse segmento de 1,2, tá? Vou traçar ele aqui em cima, ó, daqui. Essa régua aqui não tá legal, vou pegar uma outra régua. Vamos ver se essa tá bacana, essa aqui tá bacana. Olha lá. Aqui até 1,1,2 tá aqui. Esse segmento mede 1,2 centímetros ou 12 milímetros, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos medir 1,2, tá vendo? A partir do ponto T, nós vamos traçar esse 1,2, que seria o raio R, né? Certo? O raio R de 1,2. Esse centro aqui seria, eu vou chamar de... Aqui eu já tenho um centro, que seria o P1, né? Vou chamar de P1. E agora eu vou traçar essa circunferência, né? Olha lá, P1, que tem 1,2. Aqui, ó. Uma coincidência, esse raio ter 2,4, né? Que vai dar certinho no centro, tá vendo? Mais o ponto de interseção ali do lado, né? O ponto de interseção. Então a primeira opção aqui nós estamos fazendo a primeira possibilidade de resposta, se essa circunferência for interna, tangente interna, né? E aí nós vamos traçar aí uma resposta, né? Uma possível resposta, certo? Tá? Então tá aí. Esse seria o nosso a primeira circunferência de raio R, daqui até aqui eu vou chamar de R, né? Tá? Vou colocar R1 até, né? E essa circunferência tem raio 1,2 e ela é interna, mas poderia ser externa. Como que seria essa segunda circunferência externa? Nós teríamos que prolongar essa reta OT, né? Vamos prolongar ela, porque nós sabemos que os centros das circunferências e o ponto de tangência são colineares. Então eu vou prolongar ele aqui na frente, tá vendo? E aí vou fazer a mesma coisa com aquele, como é a mesma circunferência, 1,2, tá vendo ali? Vou medir para cá para achar onde que seria esse centro dessa circunferência externa, tangente externa, com relação à circunferência traçada, circunferência O, né, de centro O. Aqui eu tenho um possível ponto P, né? Vou chamar de P2, tá? E vamos traçar a circunferência que seria tangente externa com relação à circunferência de centro O, ok? E aí nós temos aí, né, o desenho, as duas situações. Tá vendo? Então nós temos, né, aqui eu posso chamar de R2, né, esse raio aqui, ó. Ele mede 1,2, ele é tangente à circunferência dada, né? Então nós temos essas duas circunferências como resposta, ok? Tudo bem? Então a construção tá aí, certo? Bom, vamos para o exercício 3 lá da página 30, tá? Estamos aqui, vamos ver se vai dar para fazer. Eu vou ler primeiro ali, depois eu chego mais para cá. Construa uma circunferência OR, né?
tangente à circunferência CM, ao ponto C, quer dizer que é o centro dessa circunferência. De modo que a reta T seja tangente comum às duas circunferências, tá? Que é a tangente. Se ela é tangente às duas circunferências, quer dizer que o raio dessas circunferências formam, né, do centro até o ponto de tangência, quer dizer, o raio forma com essa reta T o ângulo de 90 graus. É a primeira coisa importante desse exercício. E fala também, né, que a diferença entre as medidas dos seus raios seja 10 milímetros. A diferença entre as medidas seja 10 milímetros. Então, as duas serem comuns, né? Tem um ponto, olha lá, de modo que a reta T seja tangente comum às duas circunferências e que a diferença entre as medidas dos seus raios seja 10 milímetros. Eu posso traçar aqui, ó, uma circunferência, né? Eu já sei, eu vou saber o raio dela, ligando o ângulo de 90 graus. A circunferência é maior. Eu posso construir uma circunferência interna aqui, certo? Tá falando que tangente comum às duas circunferências comum às duas circunferências, né? Então, nós vamos lá, vamos construir aqui. Primeira coisa, traçar a reta perpendicular a T, tá? E que passe por C. Então, medida compasso, sobe meio reto aqui, pega um pouquinho maior que essa distância, de maneira que você consiga traçar dois pontos na reta T. Olha lá, fazendo o arco, né? Tá vendo? Fazendo esse arco eu tenho dois pontos na reta T. Esse ponto e este ponto aqui. Agora, com esses dois pontos, que eu nem vou chamar, né? Nem vou dar nome, vamos traçar medida maior que a metade deles dois. Olha lá, ó. Tá vendo? Metade seria aqui, maior que a metade. Pode ir para cima, pode ir para baixo, tanto faz. Eu vou vir aqui para baixo, ó, tá? E vou... Não, vamos para cima, né? Que senão vai confundir. Olha lá. Vamos traçar lá em cima. Ponta seca, qualquer medida que seja maior que a metade desses dois segmentos, desses dois pontos, nesse segmento com essas extremidades. Vou traçar lá em cima. Tá vendo? Vai pegar um pouco no enunciado, mas não tem importância. Vou pegar a mesma abertura, põe na outra extremidade. E aí vamos traçar esse segmento de reta que liga C até aquele ponto lá em cima. Tá vendo? Essa reta, esse segmento de reta, eu vou ligar, né? E a hora que chegar aqui na reta T, eu tenho o raio, o primeiro raio da circunferência maior, tá? Eu vou continuar aqui só para um pontilhado, né? Para efeito de construção, mas o que eu preciso é disso. Aqui eu já sei que é daqui até aqui eu tenho o raio da circunferência de centro C, que é o raio M, forma ângulo de 90 graus, porque está falando que a reta T é tangente. Já podemos construir essa circunferência, tá? Então vamos lá com o compasso. O raio dessa circunferência, obviamente, é de C até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto, não tem o nome, mas eu vou colocar ponto T, tá? Olha lá, ó, ponto T, que é o ponto de tangência entre a circunferência de centro C, né? E ali o ponto T, tá? Tá aqui, ó. Tá? Vamos traçar essa circunferência, né? Essa é a circunferência de centro C, né? Mas o que ele quer, olha lá, vamos frisar no enunciado. O que ele quer, né, é a circunferência de centro O e raio R, que é tangente interna à circunferência C. Se ela é tangente interna, ela está aqui dentro, ó. E de modo que ela também seja tangente à reta T, ou seja, o ponto de tangência é o mesmo, é esse ponto T aqui. Então eu vou construir uma reta T aqui, ó. Uma reta T não, perdão, uma circunferência aqui, interna à circunferência C, né? E eu preciso saber o raio dessa circunferência. Então, e para isso eu tenho esse dado aqui, ó. Tá vendo esse dado aqui?
que a diferença entre as medidas dos seus raios, olha lá, ó, a diferença entre a medida dos raios é 10 centímetros, é 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Então eu tenho aqui essa primeira medida, que na régua está dando 3,2, né? O que eu vou fazer? Se a diferença entre elas é 10 milímetros, basta eu medir 10 milímetros na régua, tá vendo? Ó? Ou seja, 1 centímetro, daqui até aqui, tá vendo? 0, 1. Aqui é a diferença, é o D, né? A diferença entre os dois raios, certo? E o que nós temos então? Nós temos bom, então nós temos, né, que se eu pegar essa diferença, essa distância que é 10 milímetros e contar, né, com o compasso, ó, 10 milímetros, né, pode ser na régua mesmo, vou medir ali, tá vendo? 10 milímetros. A partir do centro C, se eu pegar e descontar aqui, eu tenho a medida do raio da circunferência que nós queremos construir, né? Então, vamos fazer isso. Olha lá. Vamos marcar aqui. Daqui até aqui, nós temos... Tá vendo? Vou marcar aqui com a caneta vermelha. Daqui até aqui seria o D, né? E aí, o que sobrou é exatamente a diferença entre o raio M menos os 10 milímetros, ou seja, o que sobrou seria o raio da nossa circunferência O, de centro O. Então aqui eu já posso marcar que é o centro O, né? E agora com o compasso você liga, né? Mede de O até T, ok? De O até T. E aí você tem esse raio que seria o raio R. Vou até escrever isso, ó, com uma caneta verde aqui. Uma caneta azul, né? Vamos pegar uma caneta azul. Aqui nós temos o raio R, tá? Que é o raio que ele está querendo, a circunferência de centro O. Esse raio ele tem 10 milímetros de diferença com a circunferência de centro C. Vamos pegar o compasso então, medir esse raio, né? Já está medido aqui. E vamos traçar essa circunferência. Então vamos lá. E aí nós temos a circunferência que ele está pedindo no exercício, tá? Então olha lá. Então essa é a resposta do exercício. Vou frisar, né, passar um marca-texto para dizer para vocês, para ficar mais nítido aí no vídeo. Bom, então tá terminado, né? Nós temos, vamos dar uma conferida no enunciado, ó, uma circunferência de centro O e raio R, que é interna à circunferência de centro C, de modo que a reta T seja tangente comum às duas circunferências, está aqui a reta T, elas são tangente comum exatamente no ponto T, ponto de tangência, e a diferença entre as medidas dos raios é 10 milímetros. Se você pegar isso e tirar esse D, nós temos o raio R, foi traçado e está aí. Pessoal, vai ficar para vocês fazerem sozinhos a página 31, a questão 4 e 5, mas eu vou dar umas dicas. Então, olha só. A questão 4, primeira coisa, né? Construa uma circunferência C, de centro C e raio R, tangente externa à circunferência que já foi dada, de centro O, essa circunferência menor. Quer dizer que é externa, né? Vai estar fora, vai tocar em um ponto só. E também né, essa circunferência OM também seria tangente à reta T, tá aqui a reta T, só se essa reta T na apostila, no finalzinho aqui, ó, tá vendo que ela dá uma saída, né? Tá vendo ali? Tá vendo ali que ela subiu um pouquinho, ela não continua retinho.
Então essa partezinha aqui a gente pode até desconsiderar, certo? Vou até pegar um corretivo ali. Faça isso também. Só a parte que ela começa a ficar torta, né? Isso aí você pode desconsiderar porque dá a impressão que o desenho está errado. E não está, né? Depois de pronto. Então, ó, a partir daqui, eu vou passar o corretivo. Eita, aí, tá vendo? Para não ficar feio na apostila aí, tá? O corretivo já tá terminando, quase no fim. Agora eu vou caprichar bem. Olha lá, ó, tá? Tá ali. Então vamos lá, continuando a leitura. Aí tá falando assim, ó, sendo a perpendicular do ponto O até a reta T, a medida do raio dessa circunferência que a gente vai traçar. Então a primeira coisa que você vai fazer, aqui eu não fiz, mas eu tô dando os passos para você, é traçar essa perpendicular do centro O até a reta T, você vai traçar ela, tá vendo? Aqui você vai obter o segmento daqui até aqui é o raio R, ok? Aí imagina comigo, bom, se aqui forma ângulo de 90 graus, né? E eu sei que lá na frente eu vou construir uma circunferência que é tangente à reta T, quer dizer que do centro até esse ponto de tangência eu tenho um raio que também vai formar ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que esse raio lá na frente vai ser paralelo a esse segmento aqui, de O até esse ponto, que eu nem sei, vou chamar de ponto R, tá? Eu sei que esse segmento vai repetir lá na frente. E aí o que eu posso pensar? Bom, se eu sei que vai acontecer isso, então eu posso traçar aqui uma reta que é perpendicular a essa reta e passe pelo centro. Depois você vai fazer isso, tá? Trace essa reta que é perpendicular e que passe pelo centro O. Tá aqui o centro O, né? Com o compasso, você vai passar essa reta perpendicular. Tá aqui a reta perpendicular. E aí, aqui na frente, você já vai conseguir identificar aonde que é o centro C dessa circunferência. Como assim? Ué, se eu sei que ela tem raio, que é essa medida como raio, basta eu, a partir desse ponto de tangência, que seria o ponto de tangência das duas circunferências, daqui para cá, eu pegar o meu compasso, tá vendo aqui o meu compasso? Mede de O até R, tá vendo? Aqui. E aí você vem a partir desse ponto aqui, né? Você localiza nessa reta suporte, onde que seria o teu centro C. E aí você vem, né, com essa medida, com essa mesma medida, agora você troca, põe a ponta seca em C, e aí você traça a circunferência e você vai ver que realmente ela vai tocar, ela vai tangenciar a reta T e também vai tangenciar a circunferência já escrita, ok? Você poderia fazer isso aqui e você poderia fazer isso do outro lado, continuando aqui, só que do outro lado, tá? Desse lado aqui, ok? Então tá aí os passos para você construir essa circunferência. E aí na próxima aula a gente faz a correção bonitinha, tá? Da construção. Muito bem. O número 5. Construir uma circunferência que passe pelo ponto P e que seja tangente à circunferência de centro C, no ponto P. Então ele não disse se é interna ou externa, mas pelas características ela vai ser, essa circunferência aqui, ela é interna a que nós vamos traçar. Seguindo os passos, eu já fiz aqui, vai dar certinho, tá? Só seguir esses passos, esse roteiro. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês considerem o ponto P aqui, ó, exatamente no meio, bem no meio aqui, tá? Que vai dar certinho. Bem no meio do P aqui, tá? Certo? No meio da curva, no centro ali. Beleza? Um abraço, façam a página 31, 4 e 5, né? Mandem também as fotos da página 30, até o prazo que foi combinado no grupo. E espero que tenham entendido e façam
bem caprichosa, né? Coloca bastante capricho nessas construções, porque isso será avaliado, tá? Um abraço.